Visão geral, um olhar atento para os fatos do momento pela Rede Família, todos os dias de segunda a sexta-feira, às 14h. Entrevistando hoje Carlos Cruz. Carlos, ser prefeito hoje tem mais ônus ou mais bônus? Alberto César, eu vou falar uma coisa para você que você vai estranhar. Mas para responder o que você está perguntando, eu vou dizer, hoje, o cidadão que se candidata a prefeito, ele não é candidato a prefeito, ele é candidato a réu. Olha aí. Porque hoje, dificilmente você encontra um prefeito que não esteja sendo processado pelo Ministério Público porque fez uma licitação equivocada e tal. E não estou dizendo que os prefeitos fazem as coisas erradas. Sim, não tem má fé. Porque é que errar é humano. Sim, claro. Né? É humano. Mas existe uma, vamos dizer assim, uma predisposição do Ministério Público de enxergar o agente público, o prefeito, como um agente de má fé. Olha que coisa. Então, os processos, nós temos trabalhado muito isso no Tribunal de Justiça, conversando com o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Nalini, que hoje é secretário da Educação, mas foi presidente do Tribunal de Justiça, com o Procurador-Geral do Estado da época. Hoje o procurador é aqui de Campinas, é campineiro, Procurador-Geral de Justiça. Outro dia eu estava almoçando no Rosário com o Walter Boscato, e atrás de mim tinha um senhor idoso, conversando com a mulher, eu percebendo que ele estava passando por Campinas para ver algumas coisas, e era um procurador de justiça aposentado. Aí ele disse assim, e o meu filho é o Procurador-Geral de Justiça, é o chefe dos promotores públicos, aqui de Campinas, da família Ismânio. Mas nós já fomos ao Procurador de Justiça, como a PM, para dizer, escuta, nós temos que flexibilizar um pouco mais isso, né? Então, respondendo, tem mais ônus do que bônus. O que explica muitos candidatos estarem respaldados por uma liminar para disputar a eleição, porque estão respondendo a processo, e outros tantos que foram caçados ao longo aí da própria gestão. Exatamente, é verdade. Então você tem hoje um time grande de prefeitos que são candidatos através de liminares. Sim. E uma questão, e o outro lado dessa questão, que também responde essa pergunta que você me fez de ser mais ônus ou bônus, é que você sabe, Alberto César, essa eleição ainda permite a reeleição. No caso de Campinas, por exemplo, o nosso prefeito, Jonas Donizete, é candidato à reeleição, porque a lei permite, porque ele foi eleito antes da lei que terminou com a reeleição. Então ele tem o direito de se reeleger. Nessa eleição, de todos os prefeitos que teriam direito ou que têm direito à reeleição, só 50% se candidataram à reeleição. 50% abdicaram desse direito. Mesmo com a máquina na mão? Com a máquina na mão, com um índice de 75% de aprovação, eles não querem ser mais candidato a prefeito. E como é que você, Carlos, por presidir a Associação de Municípios do Estado, como é que você tem absorvido colhido junto aos prefeitos o fato de não ter mais a reeleição? O que eles acharam? E qual que é a tua opinião efetiva? Olha, é uma questão controversa. Há quem diga que a reeleição é ruim porque sempre o segundo mandato, o prefeito já não precisa mais de voto, relaxa e não faz o mandato, porque ele vai competir consigo mesmo. O segundo mandato vai competir com o seu primeiro mandato. Eu, pessoalmente, Alberto, eu não sou contra a reeleição, o instituto da reeleição, porque eu acho que se o prefeito vai bem, a cidade pode querer que ele continue. Te dou um exemplo, Campinas. Não quero entrar no processo eleitoral, não quero opinar sobre elege ou não elege o Jonas. Mas em Campinas, a cidade demonstra aí pelas pesquisas que a cidade quer que o Jonas continue. Isso é vontade. O processo democrático exige o seguinte: a prevalência da vontade majoritária. E a vontade majoritária tem que ser consultada e ela é expressada na urna.
Então, nas entrelinhas aí, eu pude entender que você não é muito a favor que não se tenha eleição. Não, na verdade, eu não sou contra o Instituto da Reeleição. Entendi. Se eu fosse deputado federal e tivesse sendo discutida essa matéria e eu fosse votar pelo fim da reeleição, pela manutenção, eu, pessoalmente, só se fosse muito convencido do contrário, eu tentaria convencer os meus pares de que o Instituto da Reeleição devia ser mantida. Você falou aí se fosse deputado. Tem pretensão? Não. Não mais? Não, já tive, tive muita vontade, tenho frustração por não ter sido, mas agora meu tempo passou. Agora são para os herdeiros. É. Muito bem. O Carlos, nós vamos falar dos aspectos da nossa, um pouco mais assim, regional das cidades e tal, porque nós estamos vivendo a eleição municipal. Aliás, assim, nós tivemos eleições para presidente, depois para prefeito, aí eleições de novo para presidente, eleições, de 2 em 2 anos a gente tem. Agora nós tivemos 2014, 2016, 2018, todos os anos pares. Isso aí também não é um gasto extremamente grande? Será que não dava para a gente acertar tudo aí numa vez só, não? Não é, Alberto César, não é. Se a vontade majoritária tem que ser respeitada e a vontade majoritária ela é expressada nas urnas, nós temos que praticar sempre a democracia. E vou dizer uma coisa para você, você não me perguntou, mas eu quero falar. Opa, vamos lá. A democracia, não se inventou nada melhor do que a democracia. E a democracia, eu repito, é a vontade majoritária prevalecente e essa vontade através das urnas. E olha, Alberto César, o momento mais sublime da brasilidade, da nacionalidade e da cidadania é o momento em que o cidadão vai para a urna sozinho. Ele, a sua consciência, a sua vontade e a sua esperança. E é só essa hora, e não há momento algum, em nenhuma outra oportunidade, em que a vontade dele é igual ao do mais poderoso dos homens. Verdade. Ele sendo o mais humilde, o mais modesto cidadão, essa vontade dele tem o mesmo peso e o mesmo valor do voto e da vontade e da esperança do mais poderoso dos homens. Naquele momento então, ele é o rei dele. Esse é o momento dele, da cidadania, é o momento mais sublime do cidadão ao encontro da sua brasilidade, ao encontro do amor que ele sente quando canta o hino e quando faz a continência, a bandeira. E é quando ele expressa a sua vontade. Então, esse momento, ele tem que ser preservado, tem que ser repetido, de 2 em 2 anos, para que cada de 2 em 2 anos ele sentir que ele é um brasileiro igual a todos os outros. Interessante, é o exercício pleno da cidadania, né? Afinal, naquele momento, eu costumo dizer o seguinte, né? Naquele momento, eu sempre me senti responsável por tudo que eu faço, né? Sobretudo quando você vai a uma eleição, quando você está diante da urna, mas agora que é só você teclar, depois eu quero que você fale um pouquinho sobre isso também, mas ali é onde você faz a sua consulta pessoal com quem quer que seja. Então você só conta para a urna e não conta para mais ninguém. Então é muito interessante. E você veja como são as coisas, Alberto. Eu preciso complementar esse raciocínio. Fale. Porque se você entender e compreender, o cidadão entender e compreender este raciocínio da importância do seu voto e da igualdade do seu voto, é o suficiente para ele entender que da sua manifestação e da sua vontade, ele monta o cenário político da sua cidade, do seu estado, do seu país. Por isso é que é importante que ele não venda o voto por uma camiseta, não venda o voto por uma promessa de emprego, não venda o voto por nada. Escolher o candidato, escolher aquele que ele tenha mais confiança, escolher o candidato que ele ache que vai fazer mais por ele e pela sua comunidade. Esse é o mais importante, para depois não criticar a classe política, porque a classe política não é inventada.
A classe política é eleita pelo voto de cada um. Muito bem, muito legal. Vou complementar aqui só para ir para o intervalo. Vender o voto é como vender um pedacinho da alma, que pode fazer muita falta depois. Muito bem. E depois do intervalo, a gente volta. Não saia daí. Se você sair, leva o aparelho de televisão, porque você não pode perder o próximo bloco. Volto já.